A Xiaomi causou uma certa bagunça na sua linha Redmi Note este ano, com diversos aparelhos parecidos para mercados diferentes. Aqui temos o Redmi Note 10 mais básico, que não traz conectividade 5G, mas até entrega um conjunto mais interessante. Será que o novo intermediário chinês continua apostando no bom custo-benefício, como sempre foi a marca registrada da linha? É o que vamos conferir agora. O design do Redmi Note 10 apresenta boas mudanças comparado ao seu antecessor. O novo está mais compacto e leve. O furo para a câmera de selfies saiu do canto superior esquerdo e agora está centralizado, enquanto as câmeras traseiras foram realocadas para o canto e apresentam um layout mais moderno, com a lente principal se destacando no conjunto. O Note 10 segue com corpo de plástico e a tela perdeu o Gorilla Glass 5 e agora adota a terceira geração, o que pode ser um retrocesso. A resistência contra respingos está presente para garantir que o intermediário sobreviva a uma chuva leve, mas não deve ser mergulhado, já que falta a certificação IP68. Trocar a tela LCD do anterior por um painel AMOLED permitiu reduzir o diâmetro do furo da câmera. As bordas estão mais simétricas, pelo menos as laterais e a do topo, já que a inferior ainda é um pouco mais larga. O leitor biométrico saiu da traseira e agora vem incorporado ao botão de energia na lateral direita. A posição é boa e confortável de usar, além do sensor apresentar boa agilidade no desbloqueio. A parte superior e inferior são planas, como já visto em outros lançamentos recentes da marca. No topo há o emissor de infravermelho, um microfone e uma saída de som. Na parte inferior temos a entrada USB-C, outro microfone, entrada para fones de ouvido e uma segunda saída de áudio. Por fim, há uma gaveta para 2 chips de operadora e um cartão microSD do lado esquerdo. O Redmi Note 10 traz uma tela Super AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD+. O painel tem apenas 60 Hz e se isso for algo decepcionante para você, então terá que investir um pouco a mais no Note 10 Pro. O que importa é que a tela do Note 10 tem brilho alto e cores vibrantes, com boa calibração no perfil natural. Ele pode ser usado fora de casa mesmo nos dias mais ensolarados. Apesar de a Xiaomi não especificar que há suporte a HDR, foi possível conferir vídeos no YouTube com HDR, mas não em serviços de streaming como Netflix e Amazon. É bom ver que a Xiaomi está dando mais atenção à parte sonora também, e diversos intermediários da marca estão chegando com som estéreo. A potência entregue pelo Note 10 é boa, mas o som acaba distorcendo quando o volume está no máximo. É bom não passar dos 80%, se quiser um som mais limpo. Ele não é capaz de reproduzir graves por completo, mas tem um perfil sonoro mais equilibrado que outros modelos da marca. No geral, o Note 10 entrega boa experiência sonora para filmes e músicas. Equipando o Redmi Note 10 4G, temos a plataforma Snapdragon 678, enquanto a versão 5G vem com o mais avançado Dimensity 700 da MediaTek. Além disso, temos 4 GB de RAM para a versão mais básica com 64 GB de memória para armazenamento e 6 GB de RAM para o modelo com o dobro de espaço interno. Se você quer economizar e escolher o mais simples, aqui vai a primeira má notícia. Ele não consegue segurar os aplicativos abertos em segundo plano. Em nosso teste de velocidade, vimos o Note 10 sofrer um pouco para completar as 2 voltas, mas ainda foi mais rápido que o seu antecessor. Não é de hoje que a Xiaomi vem forçando a MIUI para matar os serviços em segundo plano para fazer a bateria render. Isso não chega a afetar os resultados em benchmarks e com o Redmi Note 10 conseguirá mais de 200 mil pontos no Antutu. E em jogos? PUBG rodou liso na qualidade HD com os modos cinema e anti-alias ativados. Outros jogos como Asphalt 9, Mortal Kombat e Cover Fire também rodaram sem problema, apesar de que o Redmi Note 10 não consegue entregar a qualidade gráfica máxima. No geral, ele é um bom celular para jogos. Antes de prosseguir, se você curte o nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e nos ajudar a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores. Obrigado desde já pela força. Mas seguindo, este é mais um de vários celulares da Xiaomi com bateria de 5.000 mAh.
mas o Redmi Note 10 consegue fazer muito bom uso de sua capacidade energética e alcança a melhor autonomia de bateria que já vimos, ficando no topo do ranking do Tudo Celular. Isso quer dizer que você tem bateria para 2 dias tranquilamente, indo muito além do que o seu antecessor oferece. Mesmo que você jogue ou assista muitos vídeos, ainda será difícil ter que realizar uma segunda carga no mesmo dia. E o melhor de tudo é que o Note 10 passa pouco tempo na tomada e recarrega totalmente a sua bateria em 1 hora e 10 minutos. O carregamento acelerado também surpreende e permite recuperar 1/3 da bateria com apenas 15 minutos na tomada, o que já garante várias horas de uso. Com apenas 30 minutos de recarga, será possível ter bateria para o dia todo em uso moderado. O Redmi Note 10 sai da caixa com o Android 11 MIUI 12. Apesar do software ter sido configurado pela Xiaomi para economizar ao máximo a bateria, ele não chega a comprometer o desempenho e a MIUI flui bem no aparelho. O único problema mesmo é ver todos os aplicativos recarregando o tempo inteiro. Aqui você encontra todos os recursos presentes em outros modelos da marca, como o Game Turbo para aprimorar a jogatina, os atalhos para acessar rapidamente a câmera ou ligar a lanterna, por exemplo, o suporte a tema escuro que ajuda a bateria a render ainda mais por causa da tela AMOLED, além da possibilidade de customização da interface. Na parte fotográfica temos um conjunto completo com direito a ultra-wide, câmera dedicada para macros e outra para desfoque de fundo. A principal traz o mesmo sensor de 48 megapixels da geração anterior, mas como o hardware da MediaTek deu lugar ao da Qualcomm, agora temos imagens mais nítidas e com melhores cores. O Redmi Note 10 registra boas fotos para a categoria, apesar de sofrer um pouco para lidar com os detalhes nas sombras e apresenta ruídos no fundo dos cenários. A ultra-wide permite capturar mais dos cenários sem perder detalhes e o software de correção de lente ajuda a reduzir a distorção nos cantos da imagem. Como é de se esperar de uma câmera ultra-wide, a qualidade das fotos cai bastante em cenários mais escuros. Ao fotografar à noite, é bom evitar usar essa câmera para não perder os detalhes mais distantes e ter fotos granuladas. Ainda mais por não ter modo noturno para salvar as imagens. E por falar no modo noturno, não espere que ele faça milagres. Você terá fotos mais claras sem comprometer nitidez e cores, mas a diferença será sutil em muitos casos. Será que usar a resolução máxima de 48 megapixels ajuda? O ganho de nitidez é mínimo, o que não compensa o maior espaço ocupado pelas fotos. A câmera macro faz apenas o básico, como é de se esperar de um sensor de apenas 2 megapixels e com foco fixo. É preciso acertar a distância correta se não quiser ter fotos borradas. A de desfoque poderia ser melhor. Ela nem sempre desfoca tudo do cenário, mas consegue fazer uma boa separação da pessoa e do fundo, desde que não fique muito distante. O efeito de desfoque é melhor com a câmera frontal, apesar de pegar um pouco dos cabelos, mas a maioria dos celulares peca nesse aspecto. As selfies apresentam boas cores e tom de pele próximo da realidade. O nível de detalhes está dentro do esperado para uma câmera de 13 megapixels. Só não espere muito de selfies noturnas, já que a nitidez cai e os ruídos tomam conta das fotos. O Redmi Note 10 é capaz de gravar vídeos em 4K, diferente do seu antecessor, que ficava limitado a Full HD. Porém, se você fizer questão de ter vídeos com menos tremidos, então terá que filmar em Full HD, já que a estabilização eletrônica fica indisponível na resolução mais alta. O foco é rápido e a qualidade dos vídeos é boa de dia. Já filmar em locais escuros ficará complicado com o Redmi Note 10. Sem falar que a captura de áudio, apesar de ser estéreo, não é das melhores. Pelo menos é uma evolução comparado ao Note 9 que filma com som mono. O Redmi Note 10 é um bom celular intermediário. Mas, se você ficou decepcionado pela tela de apenas 60 Hz, a melhor alternativa da Xiaomi seria o Poco X3 NFC. Ele entrega desempenho muito melhor e roda alguns jogos acima de 60 FPS. Sua bateria dura bem, mas não rende tanto quanto a do Redmi Note 10. Em câmeras, o Poco X3 sai um pouco à frente. Quer uma alternativa da Samsung?
Que tal o Galaxy A32? Ele entrega a mesma bateria impressionante do Redmi Note 10 e seu desempenho é um pouco melhor, graças ao sistema da Samsung que está mais otimizado que o da Xiaomi. Em câmera, também temos vantagem para o Galaxy. O Redmi Note 10 mostra um belo avanço comparado ao Note 9, que tinha vários problemas. Ele ficou mais compacto e leve, ganhou uma melhor tela, agora com painel AMOLED, o som passou a ser estéreo, a bateria dura muito mais e a filmadora agora grava em 4K. O que poderia ser melhor é o gerenciamento de RAM, que acaba comprometendo o desempenho em multitarefas. A falta de foco automático na câmera macro e o NFC também seria um bom extra. De qualquer forma, ele é um aparelho competente e que vai agradar muita gente. Só resta esperar a Xiaomi cobrar um preço justo nas vendas oficiais aqui no Brasil. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para ele e os demais modelos citados nesta análise. É só clicar nos links que estão aí abaixo. E aproveita para comentar o que achou do novo Redmi Note 10. Será que ele estará entre os melhores intermediários de 2021 até o final do ano? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!